Roberto Albuquerque está por aqui. Alberto, por que tu não falou que a Mundícia teve um público pífio contra o CSE, hein? Ou agora 3.400 pessoas é lotação agora. Um domingo às 16 horas. Se fosse o CRB, você estava conversando água. Mas, Roberto, eu tento me controlar, mas você não me ouviu. Você não assistiu a live de ontem, depois do jogo, nem assistiu a live de hoje. Porque nas duas lives eu falei a mesma coisa. Foi um público muito abaixo do que se esperava. Agora, eu não trato esse assunto como sendo mais torcedor do CRB, mais torcedor do CSA. Eu trato esse assunto tecnicamente. E há uma série de fatores que fazem o público ter sido desse tamanho. Agora, sem dúvida, é um público muito pequeno, muito abaixo. Como você está provocando, está falando rápido, há fatores que causam isso. E aí isso poderia ser CRB ou poderia ser CSA. Lembre que o CRB ainda vai jogar. E aí, do mesmo jeito que você me pergunta, eu vou perguntar a você. Se o CRB tiver a mesma situação, eu vou trazer os mesmos questionamentos ou questionamentos que sejam pertinentes ao CRB. Mas vamos lá. É um público pífio, pequeno, principalmente porque a torcida do CSA fala muito de ser a maior do estado. E aí você precisa fazer algumas considerações. Primeiro, preço de ingresso e preço do sócio torcedor. Eu fiz contas rápidas aqui. Quem não é sócio e em uma semana queria ou foi para os 3 jogos, se ele não gastar nada e apenas gastar com o ingresso, ele gastou no mínimo R$ 90. Se você botar transporte ou combustível numa moto, num carro, dividir com um colega, lanchar, tomar uma cerveja, levar a esposa, levar a namorada, levar um filho, ir com amante, seja lá o que for, no mínimo ele gastou em uma semana algo em torno de R$ 200 a R$ 250. Então, esse é um fator que tira o público do jogo. Segundo, a questão do sócio. O valor do sócio é um valor alto, mesmo você considerando que nesse período o CSA deve ter 4 ou 6 jogos no mês. Ainda é vantagem ser sócio torcedor. Porque se você fizer uma conta de R$ 30 de média de ingresso, você tem literalmente em 6 jogos a 30, você vai gastar R$ 180 no mês. Você, como sócio, vai gastar 60. Então é uma economia, mas que não é todo mundo que tem 60 conto para o jogo. Dirigir isso para o futebol. Outro detalhe, a questão do estádio Rei Pelé. E essa atinge a todo mundo. A grande arquibancada, para quem não sabe, está limitada a 3.000 pessoas. A grande arquibancada do estádio Rei Pelé tem 7.500 lugares. Mas ela está limitada a menos da metade que ela pode receber. E Alberto, o estádio como um todo tem 13.000 lugares liberados. As arquibancadas de fundo de gol, as cadeiras, as arquibancadas baixas. Mas a grande arquibancada está limitada a somente 3
mil pessoas. Não vi uma comunicação direta das pessoas dizerem por que que isso aconteceu. E qual é o motivo? Você tem uma menor quantidade de lugares para evacuação das pessoas. Tem uma briga, tem uma confusão, tem um problema na grande arquibancada, você só tem uma linha de saída, que é aquela passarela que fica ali perto do placar eletrônico. Aí por ali você tem saídas de emergência. Você tem por trás, onde o pessoal está entrando, você pode se dirigir ali para trás dos vestiários, você pode pegar o outro lado e sair por trás do Rei Pelé. E esse é um motivo de você ter poucas pessoas ocupando a grande arquibancada. Mas, com tudo que foi dito, o que é que as pessoas tiveram como referência? Corre o risco de cair, corre o risco de desabamento. E eu conheço, por exemplo, muitos azulinos que saíram da grande arquibancada e foram para as cadeiras, com receio do que podia acontecer, ou com receio de você ter muita gente e só ter uma saída de emergência. E, além disso, mais um fator, que é um fator também comum, seja para torcedor do CSA, seja para torcedor do CRB, mas especialmente para o CSA, porque a gente está falando que são jogos do CSA. Então, não está envolvendo torcedor do CRB. Mas, final de ano é um momento de muitos gastos. Natal, presente, amigo secreto, festa natalina, ceia de final de ano, comemoração de virada de ano. Isso é gastos. Quem tem filhos também sabe que é um tempo de gastos. Matrícula, uniforme, material escolar, tudo isso é um orçamento de pessoas que têm apertado. E em tudo isso, o futebol é o menos importante. Não estou relativizando, Roberto. Estou dizendo que o público do CSA foi decepcionante, pequeno, mas estou levando em consideração que no começo do ano, em uma semana, o torcedor teve 3 jogos com um preço médio de algo em torno de R$ 30. Então, quem quis ir para os 3 jogos e não é sócio, no mínimo, só de ingressos, pagou noventinha em uma semana. E não é todo mundo que dispõe desses recursos. Estou fazendo uma análise sem envolver cores. Ah, porque a torcida do CRB é maior, porque a torcida do CSA é maior. Ah, porque a torcida do CSA é isso, a torcida do CRB é aquilo. Estou fazendo análise técnica. E acho que deve ser dessa forma que a gente trata as coisas.